Eu sou a professora Helena, sou morena, tenho os cabelos cacheados, castanhos escuros, um pouquinho abaixo da altura dos ombros e estava ansiosa por ter mais esse encontro com você. Dou aula de língua portuguesa para o Fundamental 2 e nessa aula do 7º ano de hoje nós vamos relembrar os elementos da estrutura de uma narrativa: situação inicial, complicação e desfecho. Vamos revisitar esses elementos juntos. O conto da mentira. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte... Então aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Vocês gostaram do conto? Ainda bem que o Felipe deixou de contar as mentiras, porque mentir traz nada de bom, não é verdade? A história que nós acabamos de ouvir é um conto. O conto é um texto de base narrativa. Ele é uma narrativa breve, curta, que na maioria das vezes explora um único conflito. O conflito explorado no conto da mentira é o fato do Felipe contar muitas mentiras. Narrar é contar uma história, seja ela do mundo real ou do mundo fictício, não importa. O conto, por ser de base narrativa, tem alguns elementos básicos, como o tempo, quando acontece a história, o espaço, onde acontece a história, o personagem, quem faz parte da história, o enredo, sobre o que fala a história e o narrador. Normalmente, em um texto narrativo, as ações são encadeadas seguindo uma estrutura, e essa estrutura é dividida com começo, meio e fim. Agora, nós vamos abordar a estrutura do conto, aquela de começo, meio e fim. No começo, logo no início da história, nós temos a apresentação ou a situação inicial, que geralmente é o momento no qual o leitor é apresentado ao personagem principal, ao tempo e ao espaço em que a história acontece. Nós vamos ver como esse começo está estruturado no conto da mentira. Vamos lá! Logo no começo, no início da narrativa, o leitor é apresentado a algumas informações importantes. E o leitor somos todos nós. No conto chamado O Conto da Mentira, já no primeiro parágrafo, nós somos apresentados ao enredo principal da narrativa.
um menino chamado Felipe que gostava de contar mentiras. E qual trecho do texto há essas informações para nós? No trecho, todo dia Felipe inventava uma mentira. Então, logo no início do primeiro parágrafo, nós já sabemos o assunto da narrativa. Outra informação contida nesse trecho, logo no início, é sobre o tempo. O tempo da narrativa aqui é o cronológico, ou seja, é o tempo do relógio. As ações vão acontecendo umas após as outras, seguindo o curso normal do dia. E como nós sabemos disso? Sabemos pela expressão todo dia. Ela mostra para nós que o Felipe tinha o hábito de mentir. Na situação inicial, no início da narrativa, nós também sabemos do espaço, somos apresentados ao espaço. Onde a narrativa acontece? Na casa do Felipe. Em quais trechos da narrativa nós temos essas informações? Nesses trechos aqui. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Você percebeu essas informações? O texto oferece para nós várias informações, mas nós precisamos estar atentos a todas elas para que nós consigamos entender toda a narrativa. Agora, nós vamos abordar a segunda parte da narrativa, que é a parte do meio ou do desenvolvimento. A primeira parte foi a situação inicial, o início, e agora nós vamos explorar o meio ou desenvolvimento. Meio é o desenvolvimento que tem início com a introdução de um elemento que altera a situação inicial da narrativa. É o conflito ou a complicação. Qual era a situação inicial do conto da mentira? O Felipe mentir todos os dias e as pessoas acreditarem nele. Vamos nos lembrar de que a mãe dele deixou a louça na pia para atender ao telefone porque ela achou que realmente havia alguém querendo falar com ela. Mas, na verdade, era uma mentira do Felipe. Então, essa era a situação inicial. Ele mentia e as pessoas acreditavam nele. Mas, de repente, nós somos apresentados a um conflito, a uma complicação que vai mudar a situação inicial. No texto lido, nós percebemos que esse conflito ou essa complicação aparece nesse trecho aqui. Então, aconteceu o que o seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. A partir desse ponto da narrativa, ela começa a se desenvolver. Vamos à próxima parte? Essa outra parte da narrativa é a parte chamada clímax. Clímax é o ponto de maior tensão do conflito, da complicação. O clímax é um outro momento da narrativa. Nós vimos que nós tivemos o primeiro momento da situação inicial, que era o Felipe mentir e todos acreditarem nele. Nós vimos o conflito, que foi o fato da apresentadora ligar para a casa dele. E agora nós vamos ao clímax da história. Onde que existe esse clímax na nossa história? Nesse trecho aqui. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Esse é o clímax, esse é o ponto de maior tensão do conflito.
E a partir desse momento, a história vai se encaminhar para o final. Vocês conseguiram perceber essa mudança? Agora, nós vamos abordar a última parte da narrativa, o desfecho. O desfecho ou desenlace é a parte do texto em que o conflito se resolve. Vamos nos lembrar de que depois da situação inicial, na parte do meio da narrativa, nós temos a apresentação de um elemento que muda a situação inicial. E depois desse estágio da narrativa, nós temos o clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa. Depois do clímax, a história se encaminha para o final. Então, o conflito é resolvido no desfecho. Porém, é importante nós percebermos que nem sempre a resolução do conflito é boa. Aqui, por exemplo, o Felipe não ganhou a bicicleta, como nós podemos observar nesse trecho do conto. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Eu queria que ele tivesse ganhado. E você? Agora é o momento de nós revisitarmos os temas abordados na aula de hoje. Hoje, nós vimos que a narrativa, na maioria das vezes, é estruturada em 3 partes: começo, meio e fim. O começo, ou situação inicial, é aquela parte na qual nós conhecemos o personagem principal, quem faz parte da história, nós conhecemos o tempo, quando acontece a história, nós conhecemos o espaço onde a história se desenrola. Depois da situação inicial, nós temos a parte do desenvolvimento, que é a parte do meio. No desenvolvimento, nós temos a complicação. Esse é o momento no qual o conflito é inserido na história e ele muda a situação inicial. Então, nós temos o conflito ou a complicação dentro da parte do desenvolvimento. Logo em seguida, também dentro do desenvolvimento, mas em um estágio diferente da nossa narrativa, nós temos o clímax. O clímax é o ápice do conflito. É a parte culminante da nossa história. E, portanto, a partir do clímax, a narrativa começa a se encaminhar para o seu final, para o seu desfecho, para o seu desenlace. É nessa última parte que o conflito é resolvido. E nós vimos aqui também que nem sempre o conflito tem uma boa solução. Nós vimos que aqui o Felipe ficou sem a sua bicicleta. Ai, ai. Desafio do dia. Eu tenho um desafio para você. Você já ouviu o ditado popular que diz: quem conta um conto aumenta um ponto? Então, eu convido você a soltar a sua imaginação e escrever em seu caderno um outro desfecho para o texto O Conto da Mentira. O que você acha desse desafio? Vai aceitar? Isso é tudo por hoje. Espero que você tenha gostado da aula e até o próximo encontro, hein? Tchau!